Pelo Face já tá ok. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui presente no nosso terceiro encontro já de Quarentena com a Laese. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre idosos em situação de rua e nós temos duas palestrantes. A primeira delas é a professora Marisa Acioli. Ela é assistente social, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Atualmente, ela é docente do curso de gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, e atua na área de envelhecimento, suporte social e políticas públicas. E ela é uma das professoras colaboradoras da Laese. A segunda palestrante é a Andresa Ferreira dos Santos. Ela é graduanda do bacharelado em Gerontologia na Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. É monitora da disciplina de Políticas de Atenção à Pessoa Idosa e orientanda da professora Marisa Acioli. A professora Marisa Acioli vai fazer a apresentação dela e, no final, a Andresa vai comentar sobre uma experiência que ela teve no campo de estágio. Podem começar. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigada aí à equipe da Laese, à diretoria, à professora Ieda Duarte, né, que é a responsável pela Liga. É um prazer estar compartilhando aí com todos vocês uma experiência que é muito interessante e uma realidade que nós temos, que é com relação à velhice e as questões aí da alta vulnerabilidade no campo social, e a situação, então, da pessoa idosa que está, né, em situação de rua. Então, primeiro eu vou fazer uma contextualização do ponto de vista da legislação, aquilo que nós temos, de que maneira os serviços são organizados para dar conta, né, dessa população, que serviços temos aqui em São Paulo, como é que nós estamos hoje, e depois nós temos um exemplo de um dos campos de estágio que o curso de odontologia da EASH tem, né, para os alunos de terceiro ano do curso. Só fazendo essa apresentação rápida, né, a graduação em gerontologia, ela tem estágios obrigatórios desde o seu segundo ano, começando da área mais básica, tanto na área social quanto na de saúde, e depois seguindo nos outros anos, terceiro e quarto ano, né, de média e alta complexidade. E nós vamos dar, então, um exemplo de como é que um dos campos de estágio que nós temos, que é uma casa de acolhida para pessoas em situação de rua, que atividades nós temos lá. Então, vamos lá. Vou pedir, então, para a Andresa, por gentileza, passar aí o próximo slide, agradecendo muito a presença aí da Andresa, que divide essa apresentação comigo, valorizando muito a apresentação dela, e aquilo que ela vai trazer, assim como dos outros alunos que, junto com ela, estiveram em atividades de estágio no campo que nós vamos apresentar. E também agradecendo a família da Andresa, já a princípio, a família da Andresa tem um pequeno empreendimento aí comercial, e a Andresa hoje foi liberada da toda a atividade junto a para hoje. Então, vamos lá. Qual o senso de nós temos uma população de rua que cresce muito, né, na cidade de São Paulo, no Brasil? Isso é uma realidade bastante grande. E o último censo que nós temos relacionado, então, às pessoas em situação de rua é de 2009, é um material que foi gerado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES, que é a responsável pelos equipamentos dessa natureza. Então, próximo. Nós tivemos, então, né, ao longo, né, desse período de 2000 a 2019, um aumento bastante grande aí do número das pessoas em situação de rua. Então, nós temos aqui um aumento de 53% das pessoas que precisam de equipamentos, que precisam desse acolhimento. Nós temos aqui o número total da população na cidade de São Paulo, 2019, né? E temos hoje, então, pessoas em situação de rua
que precisam, e aí só destaco isso, não que sejam todas essas pessoas sejam idosas. Esse é um equipamento da área da assistência social para pessoas de todas as idades e também para pessoas idosas. Nós tivemos um aumento de 2.000, de 8.700 pessoas em situação de rua para 24.344 pessoas em situação de rua aí no final do ano passado. Próximo. Então, e esse aumento aí bastante significativo, ele também cresceu muito para a pessoa, aí sim, para pessoas idosas, para pessoas com 60 anos e mais, e esse percentual, então, que chama muito a atenção da área da assistência social, por ser entendido um equipamento de alta complexidade. Então, ele no guarda-chuva da Política Nacional de Assistência Social, né, que é quem faz a tipificação dos serviços da área social, é entendida a casa de acolhida, as casas de acolhida para pessoas em situação de rua, equipamentos de alta complexidade, dada a demanda que tem em relação a esse número de pessoas idosas. O próximo. E como é que nós temos os dados sendo computados, né? Eu só vou pedir só um apoio a vocês, porque eu não consigo ver o outro lado do slide, porque eu vejo só as imagens. Como é que eu tiro as imagens para ver só a tela? Vocês podem me auxiliar? Professora, você está pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Agora já consegui. Pronto. Conseguiu? Então, nesse cadastro único, pronto. No cadastro único, então, da área da assistência social, nós temos 134 mil pessoas aí cadastradas em situação de rua. Né? Então, destaco, né, é o cadastro único, né, a sigla, o CAD único, é o documento que baliza todas as ações no campo da área da assistência social para equipamentos de todas as naturezas, não só de alta complexidade como esse que estamos aqui apresentando, mas também os da proteção básica, como falando de pessoas idosas, os núcleos de convivência, como as ILPIs. Então, é esse cadastro único, e nós temos, então, cadastradas nesse cadastro único 134 mil pessoas, como pessoas em situação de rua, e aí esses dados, então, atualizados pelo censo que nós temos. O próximo. E aí, com relação à tipificação de serviços da área da assistência social, eu acho que vale a pena eu dar esse destaque, né? É mais comum conhecermos os equipamentos, as tipificações, os serviços que estão na área da saúde, do SUS, né, consagrados há muito mais tempo, e os serviços tipificados da área da assistência social, que é o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, ele mais recente, mas ele também tem as suas normativas, assim como tem a norma de operacionalização básica SUS, nós temos a norma de operacionalização básica SUAS, e é ela que vai nos dizer quais são os equipamentos para quem da assistência social precisar, população que vive no Brasil, né, brasileiros e pessoas que estão aqui no Brasil e que vivem, portanto, aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos imigrantes também, que, por vezes, precisam de equipamento, precisam da assistência social e ela provê aquilo que é necessário. Então, e nessa tipificação, nós temos essa organização por nível de complexidade, que vai da proteção básica à proteção especial de média e alta complexidade. Exemplo, né? Então, na média complexidade, na área da assistência social, falando de pessoas idosas, né? Nós temos os centros-dia. Né? Na alta complexidade, nós temos as casas de acolhida para pessoas em situação de rua idosas e também as instituições de longa permanência. Só para dar pequenos exemplos, nós temos uma gama grande, né? Um leque grande de serviços
que atendem crianças, atendem mulheres, atendem imigrantes e atendem também pessoas idosas nos seus vários níveis de complexidade, que vai da proteção, portanto, básica a média e alta complexidade. Próximo. E aí os idosos, então, com alta vulnerabilidade social, é o público beneficiário, muitas vezes, da LOAS, né, via LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, do benefício de prestação continuada. São pessoas com 65 anos e mais, isso previsto pelo Estatuto do Idoso também, né? Mas pessoas com 65 anos e mais que não têm como prover do seu sustento, não têm nenhuma outra renda e, portanto, recebem um benefício, que é o BPC, e esse BPC, eles no valor de um salário mínimo. Idosos, né, ou famílias beneficiárias de programas de transferência de rendas, e aí isso identificado pelo Cadastro Único da Assistência Social, o CAD Único, e os idosos com vivências de isolamento social por ausência, acesso de serviços, oportunidades de convívio familiar, comunitário e com outras necessidades. Então, o que baliza os serviços na área da assistência social é sempre a vulnerabilidade social. A matricialidade dos serviços é a família, então atende-se sempre o indivíduo, né, a mulher, a criança, o idoso, né, mas sempre com esse foco na família. E é da complexidade das relações sociais, então, na vulnerabilidade social. Uma alta vulnerabilidade social, ela implica em situações muito esgarçadas, muitas vezes, do tecido, da rede de relacionamento dos indivíduos, e esse é um público que nós vemos muito nas pessoas em situação de rua, que já vem de uma trajetória de muito tempo, de pessoas que têm vínculos mais rompidos com a família, com família, com amigos, com o mundo de trabalho, e que vivem em situação de rua, ou que viveram em situação de rua, de muito tempo, e aí vão ficando mais velhos e continuam com essa mesma característica. Próximo. Ela visa, então, contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua, né, por meio das atividades que lá são realizadas, das intervenções que são feitas, da equipe técnica que cuida e que faz todo um acompanhamento, né, pelo planejamento de intervenções, ações, e os socioeducadores, que são as pessoas que se envolvem com as atividades que são realizadas para essas pessoas que estão, os conviventes, como são nomeados, as pessoas que estão numa casa de acolhida. E promove ações, né, tenta promover bastante, são as ações aí de reinserção familiar e ou comunitária. Então, esse é sempre um destaque grande, nem sempre fácil, um trabalho extenuante para a equipe técnica, o envolvimento grande, né, de um grande número de profissionais que se envolvem, assistentes sociais, psicólogos que fazem parte da equipe técnica, e depois eu vou dizer da grande novidade que nós temos já implantada a partir desse ano, que é também da integração de profissionais de outra área, que é a área da saúde também, dentro desses equipamentos de atenção a idosos. O próximo. Possibilita, então, condições de acolhida nessa rede socioassistencial, como são conhecidos os serviços tipificados pela Política Nacional de Assistência Social. Então, uma pessoa está numa casa de acolhida, ela vai sendo acompanhada pela equipe técnica, quando tem condição de retorno, né, o seu local de origem, a sua casa, quando há essa possibilidade de aproximação, retorna, ou quando isso não é viável, mas pelo acompanhamento que é feito pela equipe técnica junto aos conviventes, e é possível transferir ou migrar para um outro tipo de equipamento no escopo da área da assistência social. Os outros locais podem ser uma república,
ou numa situação de mais dependência, né? E aí falamos mais das questões aí relacionadas mais à saúde, às instituições de longa permanência. E dessa maneira a gente vai transitando, né, em referência e contra-referência nos diversos equipamentos que tem a área da assistência social para pessoas aí também em situação de rua. E contribui para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento que são feitos, né? Atendimentos individuais, um plano individual de atendimento, que é o PIA, né? A sigla do documento que é utilizado, com uma série de informações, de dados dos indivíduos, e a partir daí é que é feito todo um trabalho, tanto de assistentes sociais quanto de psicólogos desses locais que atuam com as pessoas em situação de rua. E nessa tipificação, então, que nós temos, né, aqui do município, que é a portaria 46, nós temos aí novas deliberações e novos procedimentos que foram também incorporados com relação à casa de acolhida e aos ambientes que atuam com as pessoas em situação de rua. Só trazendo esse destaque para vocês, né, da radiografia que nós temos com relação às pessoas em situação de rua, né, dados de fevereiro deste ano, nós temos aqui no nosso município, São Paulo, 7 centros, né, ou 7 casas de acolhida especiais para idosos em situação de rua, né? Então, vejam da importância desse serviço, e totaliza 702 vagas, portanto, nós temos 702 pessoas idosas, 60 anos e mais, em situação de rua, em equipamentos da área da assistência social, sempre com gestão, né, local de uma organização, né, de sociedade civil, né, de uma OSC, que faz da gestão no local, mas isso é da natureza da assistência social. Então, são 702 vagas. Temos 14 instituições de longa permanência no município, gestão aí da área da assistência social, 16 centros-dia para idosos, totalizando 480 vagas que são disponibilizadas, um serviço de alimentação domiciliar para pessoas idosas, com 180 vagas, que fica na região central, 88 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é essa sigla, SCFV, que são os núcleos de convivência para idosos, que totalizam, então, um número de 12.110 vagas. Então, são pessoas que vão para esses locais, e aqui eu estou falando, né, de pessoas que têm uma baixa vulnerabilidade social, vão para núcleos de convivência, mas têm as suas casas, têm independência, têm autonomia, escolhem atividades que querem fazer, retornam para a sua casa, né? Todas essas atividades, né, os núcleos de convivência, os centros-dia, dado o momento que vivemos, né, desde março deste ano, eles estão sem atividades, né? E isso fez com que muitas das atividades que foram geradas, inclusive nós, né, como campo de estágio, nesse semestre foram geradas por meio virtual, como estamos fazendo agora, com atividades disponibilizadas para os idosos, para os tirarem aí, né, desse momento de isolamento social, participando aí em páginas de Facebook. E temos aí um centro de referência da cidadania da pessoa idosa, que é o CRESCE, que trabalha aí também com a população idosa, numa característica muito similar aí aos núcleos de convivência, mas a grande diferença do centro de referência do CRESCE é que ele nasceu para ser um equipamento modelo, um equipamento onde se gerem atividades que podem ser irradiados para outros núcleos de convivência. E desses serviços sanitários todos que nós temos, socioassistenciais, o que nós temos com relação aí também à população idosa em situação de rua é uma portaria, pode passar aí o próximo, Andresa, esse aqui que eu quero destacar,
Só para a gente ter essa clareza que quando se fala em equipamento dessa natureza para acolher pessoas em situação de rua, eu estou falando em locais que acolhem pessoas adultas por 24 horas. Eu tenho também outros locais que atendem outras faixas etárias, serviços especializados para abordagem de crianças e adolescentes e adultos em situação de rua, são serviços mistos, núcleos de convivência para adultos em situação de rua, serviços especializados para abordagem de adultos em situação de rua, os centros de acolhida especial para pessoas idosas, né? Os centros de acolhida especial para mulheres. Então, eu destaco que no bairro do Canindé, né, nós temos aí um grande complexo com vários equipamentos da área da assistência social, que acolhem mulheres, também tem locais para idosos e um centro de dia, então são várias atividades dentro de um grande complexo que fica aí no Canindé. Os serviços de abordagem para crianças e adolescentes e adultos, né, por um período não, né, de um período completo de 14 horas, de 24 horas, mais de 16 horas. Então, tem o perfil de atendimento tipificado pelo Serviço da Assistência Social de várias naturezas. São serviços ininterruptos, como o exemplo que depois nós vamos apresentar aqui para vocês, mas nós temos também serviços de locais, né, de acolhida, que são só para pernoites por períodos menores, e aí com todo um acompanhamento e um convite que é feito, né, na abordagem social por profissionais da área da assistência social. Aí são profissionais da área da assistência social e não de organizações aí que são as conveniadas. O centro de acolhida só para a família, só para eu terminar ali, Andressa, e os centros aí de abordagem social para pessoas em situação de rua e que fazem consumo aí abusivo de substâncias psicoativas e em cenas de uso, e aí tem um serviço sempre muito grande, uma integração muito grande com relação aí à área da saúde. O próximo. E o que nós temos aí da grande novidade deste ano, isso é uma portaria já de 2018, mas enfim, ela passou a vigência a partir de janeiro desse ano. Então, equipamentos para pessoas idosas de média e alta complexidade, tipificados aí por aquilo tudo que eu estou aqui conversando com vocês. Essa resolução, então, número 1 de 2020, ela faz com que esses serviços tenham entendimento e sejam nomeados e tenham na sua estrutura um serviço híbrido, portanto, um serviço sociossanitário. Então, dessa maneira, nós temos na Casa de Acolhida Morada São João, que é o que vocês estão vendo aí ao fundo, que é um desses equipamentos, um equipamento híbrido, sociossanitário, e desde janeiro deste ano, além da equipe técnica com socioeducadores, um número de, se eu não me engano agora, 9 ou 10, que vão se revezando aí em turnos, né, de serviços noturnos e diurnos, psicólogos, assistentes sociais também, né, nos locais, centros-dia, casas de acolhida especial para idosos e ILPIs, sempre também a contratação e a presença de um enfermeiro e de um técnico de enfermagem. Tá? A Casa de Acolhida Morada São João, ele é um equipamento e é o maior deles, então vejam que nós temos no nosso município 702 vagas para pessoas idosas em situação de rua, em 7 casas de acolhida para pessoas em situação de rua. A Casa de Acolhida Morada São João, que vem aí ao fundo, é um prédio, um patrimônio tombado aí pela histórico de São Paulo. Foi, né, na década de 50, se não me engano, um hotel aí de luxo, fica na região muito central de São Paulo, para quem é de São Paulo e conhece, ali próximo ao Largo do Aroche, e ele foi todo adaptado, isso em 2010,
para ser a primeira casa de acolhida para pessoas em situação de rua. E este local abriga nos seus 5 andares 210 idosos, né? Sendo 40 mulheres e o restante todos homens, distribuídos aí em 5 andares. O primeiro andar é o andar feminino, os demais andares são andares que ficam homens, quartos para 3 pessoas, né? Todos eles, né? Os quartos adaptados, banheiros adaptados, 2 elevadores, e esse equipamento, então, tem aí na sua parte superior aí uma cobertura, e nessa cobertura é onde os conviventes, né, como são chamados, tem aí um local também para uma sala de TV, além do espaço térreo, que é onde tem o refeitório, e também uma sala de TV, também tem na cobertura, e aí tem depois toda uma gestão, né, daquilo que eles fazem com relação à sua permanência. Este local, né, além da permanência dos idosos, né, um período ininterrupto, portanto, de 24 horas, eles têm direito, né, lhes é oferecido, são oferecidas 5 refeições dia, né, então, o café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Cada dia da semana, né, os idosos cuidam das suas roupas pessoais, então, cada dia da semana, primeiro andar é segunda-feira, o segundo andar, terça-feira, e assim por diante até a sexta-feira. É o dia de lavar a roupa, né, a roupa pessoal dos conviventes, e aí cada um cuida da sua roupa, tem máquinas de lavar roupa, eles cuidam, lavam, estendem e fazem, né, cuidam da sua própria roupa, e aí toda a limpeza do local e as roupas de cama tal, fica por conta da casa de acolhida. Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa da Morada São João em relação à estrutura. Só destacando que este é um local, então, que desde 2010 acolhe, né, recebe essas pessoas em situação de rua. É um local onde as pessoas têm toda uma abordagem bastante grande da equipe técnica que auxilia e instrumentaliza muito esses idosos para que resgatem e retornem aí ao convívio, né, aqueles que têm família, né, e eu acho que vale a pena esse destaque, e depois isso vocês verão também na fala da Andresa, né, apesar de ser uma casa de acolhida para pessoas em situação de rua, então o que nos vem sempre muito à memória é que todas essas pessoas que estão nessas casas de acolhida eram pessoas que estavam em situação de rua, nem todas, né, nós vamos vendo neste local e também em outros, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer outros aqui no município de São Paulo, um na região do Brás, o outro na região ali da Barra Funda, Boracéia. São pessoas que têm família, muitas vezes, mas que têm vínculos muito esgarçados, né? Então, não optam ou não têm condição de viver aí no local que estavam, e aí são encaminhados, né, para uma casa de acolhida. Como é que eles chegam numa casa de acolhida? Né? Acho que isso é importante também salientar. O serviço ele é feito e ele tem toda uma indicação para se chegar a uma casa de acolhida pelo Centro de Referência da Assistência Social, que encaminha para um centro especializado da assistência social, o CREAS, e a partir daí, né, e para o CREAS POP Rua, é que vê o número de vagas que tem e faz todo um estudo social para fazer o encaminhamento para uma casa de acolhida. Então, não é um local de porta aberta, mas sim de encaminhamento que vem da área pública, da área da assistência social. Então, agora eu vou passar a palavra para a Andresa, porque para que vocês tenham um pouco e eu acho que é sempre muito bom, porque eu dei todo um panorama de como é a estrutura da área da assistência social para acolher, né, e abrigar e fortalecer vínculos, que é uma marca da área da assistência social, os serviços de fortalecimento de vínculos.
Então, é um contexto muito teórico, mas aí, para dar um exemplo, né, como é que isso ocorre na prática, eu passo a palavra para a Andressa, que fez parte de um dos grupos que fez estágio na Casa de Acolhida Morada São João em 2018. O grupo desse ano, né, também tutorado por mim nesse primeiro semestre, dada a condição que vivemos, né, de pandemia, não tivemos condição de fazer atividades no local, então o nosso expediente para manter o vínculo com os idosos foi criar uma página no Facebook, né, então se quiserem entrar e conhecer um pouco daquilo que o grupo deste ano fez na Casa de Acolhida Morada São João e de outros alunos que estão no terceiro ano do curso, né? Estágio EASH Gerontologia, Namorada São João, verão das atividades que nós fizemos e fomos postando semana a semana para os idosos. Né? Então, isso do grupo desse ano, e agora a Andressa vai mostrar um pouquinho e falar um pouco da experiência que teve e daquilo que fizeram no ano de 2018. Então, Andressa, é contigo. Olá, estão me ouvindo? Tá ouvindo? Sim? Ah, tá. Sim. Obrigada. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco da experiência, não só de mim, do meu grupo, né? Na Morada São João. Nós, como éramos em torno de 9 pessoas, a gente primeiro se preocupou em entender a estrutura do equipamento, que foi muito bem apresentada pela professora Marisa. A gente conhecia todos os andares, o térreo, a parte de cima, que tem uma parte aberta e outra fechada, que tem diversas poltronas, os idosos ficam lá assistindo televisão. Então, foram espaços que a gente foi se familiarizando até para pensar em trabalhos que a gente pudesse fazer, né? Diretamente com o público idoso e com a equipe. É muito legal, eu vou fazer um contexto geral de como foi a estrutura do estágio, porque a gente percebeu, primeiramente, que um serviço público, assim como todos os serviços, né, tem suas limitações, mas a gente percebeu que, dentre os objetivos que tem o centro de acolhida, um deles, por exemplo, é um serviço temporário, porque ele tem o objetivo de estabelecer os vínculos da família e com a família e com a comunidade, para que depois de 2 anos esse idoso tenha essa reinserção social, ou até um realocamento em outro serviço. Por exemplo, idosos que ficam mais dependentes, que vão para a instituição de longa permanência. A gente percebe que muitos idosos estão lá há anos, então essa limitação da própria organização da sociedade civil, né, que gerencia esse espaço, de conseguir fazer esse trabalho aprofundado com os idosos, que são 210, é um número bem elevado, e a equipe é bem limitada, assim, para o número de idosos. E também a gente percebe que tem um público masculino muito, muito maior, como a professora Maria já falou, e voltando para a equipe, a gente sabe que a equipe, além de trabalhar com os idosos, são agentes transformadores, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, a formação deles não estava associada ao envelhecimento ou até à velhice. Então, quando a gente for fazer um trabalho, a gente pensou em capacitação justamente de temas voltados ao envelhecimento e à velhice. Não dá para a gente fazer muito porque a limitação é muito grande, principalmente para mobilizar mais de 2 pessoas, porque é muito corrido, sempre acaba tendo uma rotatividade também de funcionários muito grande. Então, a gente estava conversando durante 2 meses com uma psicóloga, ela saía. Então, e é um dos grandes problemas, inclusive, de organização da sociedade civil, essa alta rotatividade de profissionais. E isso para fazer um trabalho contínuo é muito difícil, porque mesmo que um grupo de estágio comece um trabalho, é muito importante que os outros o continuem, né? Para ter, principalmente, um fortalecimento da ação continuada para os idosos, para impactar os idosos e a equipe, e ver realmente se foi efetivo ou não. Então, essa é uma das grandes limitações. E os idosos, muitos deles nos abraçaram, eles gostam muito de conversar. O nosso grupo foi dividido em 2, em uma parte trabalhava com a equipe, conhecendo o trabalho da equipe, etc., outra conversando, fazendo rodas de conversa com os idosos. E foi muito incrível, porque eles participavam bastante. Às vezes, um número menor acabava participando, porque, enfim, acabava saindo. Mas foi muito interessante, porque justamente a gente percebeu esse interesse dos idosos em participar com a gente. Eu vou mostrar o vídeo que eu produzi nesse meu estágio de 2018 e
Depois eu vou falar mais um pouco sobre as ações que a gente desenvolveu lá. Ai, meu Deus. Dá para ouvir? Sim. Tá, obrigada. Morada São João, um equipamento inserido no Serviço de Sistema Único da Assistência Social com a modalidade de proteção social de alta complexidade. O serviço contém uma equipe técnica multiprofissional com assistentes sociais, orientadores socioeducativos, funcionários da recepção, cozinha, limpeza e outros que doam parte do seu trabalho e de si para dar vida ao serviço de acolhida provisória de moradores em situação de rua e idosos. Idosos esses em diversos estágios de vulnerabilidade que encontram na morada mais que um acolhimento, um lar que tenta dar o melhor de si para oferecer alimento, segurança e o cuidado. Cuidado para um público muito vulnerável, porém muito forte, que encontra nas suas situações de grandes dificuldades uma forma de sobreviver e tentar levar a sua vida como pode. Desde cantores, antigos professores, até enfermeiros, jornalistas, vimos um perfil de idosos residentes de serviço bem heterogêneo e rico de experiências. Cada fala trazia uma bagagem imensa de histórias de vida, tão peculiares e tão pessoais. Cada abraço nos mostrava suas demandas por um mínimo de carinho, e cada despedida nos mostrava o quanto nosso vínculo com o local já estava começando a se formar. E foi com um sorriso no rosto de uns, com a indignação de outros, com os abraços calorosos dos idosos, da equipe, com a aproximação com todos do local e com a orientação de nossa professora, que decidimos a cada passo dado dar o melhor de nós no estágio, que foi mais que uma vivência de gerontologia na prática. Foi um aprendizado humano, real e rico, de experiências com quem tem muito e deseja nos contar, com quem quer ser ouvido e cuidado e não tinha como, com quem viu em nossos discursos uma forma diferente de entender todos aqueles processos que estávamos vivendo e que estamos vivendo, o tal do envelhecimento, com quem foi negligenciado de diversas formas e agora pode mostrar ao mundo seu potencial e sua sabedoria dentro dos seus padrões. As dificuldades de funcionamento do espaço se tornam às vezes pequenas diante das grandes personalidades das pessoas que trabalham lá, horas afinco, para não deixar o serviço parar, para ver o sorriso no rosto de quem por muitas vezes não sorria e desenvolver o melhor que pode com os recursos disponíveis. A morada é o conjunto de idosos e equipes fortes que cada dia fortalecem e crescem em vários âmbitos juntos, e esse produto final que faz de lá um local tão especial e próspero. E por fim deixamos nosso muito obrigado por ter aberto as portas e nos acolhido na Morada São João. Levamos conosco essas experiências maravilhosas e incríveis vividas a cada semana e esperamos ter deixado alguns frutos plantados durante esses meses de forma tão especial com todos vocês. Então, gente, esse foi o vídeo que eu acabei desenvolvendo e é muito legal que ele fala bem por cima, assim, sobre tudo que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu muitas atividades, a gente se apegou aos idosos. Isso aqui é uma idosa que adorava eu, Pedro, que também está na plateia, que sempre puxava e ela era bem... Ela gostava de brigar, sabe? Ela sempre arrumava briga. Inclusive, quando a gente foi visitar o andar dela, ela já estava resmungando e tudo mais. Mas eu, Pedro, a gente começou a... Não lembro direito, mas a gente começou a conversar e aí começou a cativar, e ela começou a contar a história da vida dela, a gente já começou a rir. E é muito interessante que até a própria funcionária falou, nossa, mas ela só reclama, etc. Então, é interessante ver o impacto positivo que a gente pode fazer nos idosos e no serviço como um todo, né? E até uma das várias fotos que apareceram é no dia que a gente fez a capacitação com os funcionários, a gente conseguiu mobilizar bastante gente até. E é muito legal porque muitas vezes eles não sabiam o conceito teórico, por exemplo, de envelhecimento, velhice, autonomia, independência, mas eles sabiam na prática. E era muito legal, porque a gente encaixava o conceito e eles vinham com a prática. E era muito legal porque a gente fazia essa troca, né? Justamente. Eles entendiam cada vez mais a teoria, atrelado ao que eles já desenvolvem.
E a gente queria muito mostrar que o nosso trabalho era justamente para promover cada vez mais uma qualidade no serviço deles, porque diversas limitações estruturais, o elevador vivia quebrando, porque tem dois, como a Marisa falou, mas um sempre vive quebrando, várias questões de brigas, eles realmente, às vezes, ficavam só cuidando, apartando as brigas, mas, enfim, acaba até limitando o objetivo, como eu disse, do equipamento como geral. Mas a gente percebe que é um equipamento muito legal, vale muito a pena vocês conhecerem, até as meninas demonstrarem interesse em conhecer, as meninas da Laese. Eu acho que vai ser muito interessante, principalmente agora que vai ter uma atuação conjunta, né? A gestão conjunta não só da assistência social, como da saúde também. Então, acho que só vai enriquecer um trabalho que está se tornando cada vez mais rico para essa população idosa vulnerável. E aí, aqui é a equipe técnica, e aí meu grupo de estágio, né? E é isso, gente. Ai, foi. Para finalizar e passar a palavra para todos, só quero também dar esse destaque que a gestora da Casa de Acolhida Amarela São João, antes de começarmos a live, eu falei que estaria também disponível no Facebook, que é a Fabrícia. Então, talvez ela esteja nos assistindo, ou alguém da equipe técnica, e depois eles, se puderem, vão passar aí para os idosos da Casa de Acolhida. Então, é um prazer saber que as pessoas que estão lá em atendimentos, né, em trabalho na Morada São João, estão aí também interessados em participar dessas atividades. E um outro destaque também, aí mais para o início, agora já umas 3 semanas, eu tive um contato lá com a equipe, algumas pessoas da equipe técnica da Morada São João, nesse período de pandemia, vocês podem imaginar, 210 idosos, mas eles tiveram uma resposta bastante positiva em relação, né, à questão aí Covid-19, conseguiram testar todos os idosos, aqueles que tiveram necessidade de uma intervenção aí de saúde, puderam ser transferidos, né, para a unidade do hospital de campanha aqui do Pacaembu. Depois, quando voltaram, eles conseguiram fazer um quarto para isolamento. Então, em termos de gestão, né, também eu acho importante dar esse destaque aquilo tudo que vai se conseguindo fazer, que é o que a Andresa também trouxe, né, dentro daquilo que é viável, né, de que maneira eles conseguem instrumentalizar. E só para agora realmente fechando, uma das pessoas que estava nesse grupo, né, que participou das rodas de conversa com esse grupo de 2018, no ano de 2019, 2 das senhoras voltaram, né, saíram da morada na Casa de Acolhida e alugaram imóveis, os seus próprios imóveis. E aí eu as convidei e elas foram, né, numa das aulas de políticas públicas, que é a minha disciplina na EASH. Então, 2 das senhoras foram para dar o seu depoimento de como tinha sido sair da Casa de Acolhida Morada São João, por onde ficaram durante algum tempo, e aí estarem aí gerindo, né, as suas próprias vidas em casas que tinham conseguido alugar, com o valor que recebiam aí do benefício de prestação continuada e depois o acompanhamento que era feito pela equipe técnica. Então, era isso, meu agradecimento aí à Laese por essa oportunidade da gente compartilhar essa experiência aí com vocês. Professora, o Leandro e o Felipe e a Márcia estão aqui assistindo a chamada, tá? Que ótimo! O Leandro era um que estava ali, o Leandro é sim, o Leandro estava. Uhum. Leandro, quem mais, Andresa? O Felipe e a Márcia. Que ótimo! O Felipe é o psicólogo e a Márcia, que eu não vou lembrar quem era mais agora, Márcia, uma sócio-educadora, muito possivelmente, eu acho, né? Então, muito obrigado, Turma da Morada, por estarem aqui conosco, prestigiando aí esse momento. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Andressa. Eu queria saber se o pessoal aqui do chat gostaria de fazer mais alguma pergunta. A gente recebeu 2 perguntas do Face, uma pergunta aqui no Zoom, e tem também algumas perguntas que a gente da Liga preparou.
Se alguém que estiver aqui no chat quiser ligar o som, ligar o vídeo também, fazer uma pergunta, fica à vontade. Eu acho que a Bárbara está cuidando das inscrições no chat. É só se manifestar que a Bárbara organiza. Enquanto isso, eu vou fazer as duas perguntas que a gente teve no Facebook, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte. Boa noite, professora. Os idosos dessa morada são todos independentes? Onde estão abrigados os idosos considerados grau 3? Então, nós não estamos falando de uma ILPI, nós estamos falando de uma casa de acolhida. Então, nós temos idosos realmente todos, com relação à sua funcionalidade, todos bem, né? Então, grau 3, quando eu falo em grau 3, eu estou falando de uma instituição de longa permanência para idosos. Então, aqui nós estamos num outro tipo de equipamento. Nós temos, assim, alguns idosos já com grau de uma dependência maior, usa algum tipo de dispositivo para auxílio de marcha, né? E a distribuição que se faz na Morada São João, aqueles que são um pouco mais dependentes, ficam em andares mais baixos, né? E os mais independentes nos andares superiores, já que o local tem esses 5 andares, como eu falei para vocês. O primeiro andar é um andar de mulheres e aí os outros vão se distribuindo assim. Mas do grau 1, 2 e 3, nesse equipamento nem se aplica tanto, então grau 3 nós não temos, né? Porque eu não estou falando de uma instituição de longa permanência. Tá certo. A segunda pergunta é a seguinte. Qual é o encaminhamento daqueles idosos que, após o período da Morada São João, não têm como se manter e não reatam os vínculos com a família? Vão para as ILPIs da prefeitura, voltam para as ruas? Eles ficam na casa de acolhida o tempo que for necessário. Então, nós temos casos na Morada São João de pessoas que ficam 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais tempo, né? E eles ficam porque, estando acolhidos, abrigados num equipamento da área pública, né? Eles não podem ser devolvidos para a rua. Eles ficam nesse local até algum tipo de encaminhamento. Se há a possibilidade de um resgate de vínculos familiares, isso não é fácil, mas às vezes isso ocorre, né? Então, quando isso ocorre, eles voltam, né, para os seus vínculos familiares. Quando não, alguns, como nesse exemplo que eu dei, né, de 2 senhoras, que com seus próprios recursos aí, daquilo que recebiam, conseguiram alugar imóveis, tem família mora aqui, elas optaram por alugar, conseguiram com seus dinheiros, né, com o recurso que tinham, e saíram da casa de acolhida com toda a assessoria, com todo o apoio dado pelos assistentes sociais e pelo psicólogo, enfim, equipe técnica. Agora, quando isso não é possível, eles ficam na casa de acolhida até ter um encaminhamento para um outro setor. Tem uma piora muito grande, a necessidade, aí sim eu começo a falar dos graus de dependência, de uma maior necessidade de intervenção, eles ficam e aguardam vagas para uma instituição de longa permanência pública, né? E aí, mas fica na casa de acolhida Morada São João até ter uma vaga num outro local. Tá certo. Bom, muito obrigada, professora. Agora a gente vai para as perguntas do chat, mas se mais alguém do Facebook tiver perguntas, pode mandar lá, que a Lara manda para a gente. Bom, do chat a gente, por enquanto, tem 2 perguntas. A primeira é a seguinte. O número de idosos que procuram, ou até mesmo que já são encaminhados para o centro de acolhida, é maior que o número de vagas disponíveis. Como ocorre a seleção de quem vai ter acesso? E quem não é contemplado com a vaga, como fica em relação com o suporte social? Como que é feito o encaminhamento? O encaminhamento é feito, né, sempre por um centro de referência da assistência social, pelo CREAS, de população de rua, que faz um estudo social e vê da disponibilidade de vagas nesses 7 equipamentos que tem na cidade de São Paulo, né? E o acolhimento é sempre feito de acordo com o número de vagas disponíveis. Quando não tem vaga numa casa de acolhida, né, para idosos, né, tem aqueles outros equipamentos que eu mostrei, né, num dos slides,
de equipamentos de curta duração, enfim, né, em algum equipamento da área pública, né, eles vão ser acolhidos, mas essa entrada, esse ingresso sempre se dá por meio desse estudo social feito, né, por um assistente social num centro de referência especializado, né, especial da assistência social, que é o CREAS. Tá certo. Professora, eu queria pedir desculpa, aquela pergunta que eu fiz sobre o encaminhamento dos idosos que depois do período na namorada, né? Essa pergunta, na verdade, era do chat do Zoom. Eu pulei a pergunta do Face. A segunda pergunta do Face é a seguinte. Professora Marisa, você sabe informar se os serviços de média e alta complexidade estão recebendo também pessoas com deficiência intelectual? E como você tem visto a atuação dos profissionais diante desta realidade, quando a sua capacidade em receber este público nesses equipamentos? Existem casos, depende do tipo do grau de deficiência, né? Então, nós temos, e pessoas que vão tendo depois acometimentos aí com relação à sua saúde, que já estão na casa de acolhida e lá ficam até serem encaminhados para outros locais, né? Mas eles são acolhidos, a equipe técnica tem sempre, né, isso nas palavras da Andressa, eu acho que também deu para perceberem, tem um conhecimento muito grande da prática, nem sempre tiveram formação na área do envelhecimento, mas tem da vivência daquilo que atuam, e vão nos dando sempre grandes diretrizes daquilo que eles buscam em termos de informação. Então, quando nós fizemos essa capacitação, e fizemos até em 2 períodos, foi por sugestão da própria equipe técnica, com temas que eles foram nos trazendo e que nós fomos desenvolvendo, né? Então, isso é um destaque sempre bastante grande. E essa acolhida, né, das pessoas com deficiência intelectual, então, assim, a depender do tipo, né, de deficiência intelectual, tem uma gama muito grande, né, e um escopo aí muito grande. Então, tem que ver se realmente se encaixa numa casa de acolhida, senão ele vai ser encaminhado para um outro local. Tá certo, muito obrigada. A gente recebeu mais uma pergunta no Face. Como é administrado o benefício financeiro dos acolhidos? Foi a Marina Bonini que fez essa pergunta. O dinheiro, quem faz a gestão do dinheiro é o próprio idoso, exceto aquele que não tem a condição de manusear e que tenha um curador. Isso aí é tudo seguindo o que está no Estatuto do Idoso. O dinheiro é do idoso e fica com o próprio idoso. Então, ele tem o seu cartão, vai até o banco, saca o dinheiro e faz o uso do dinheiro, e não tem o equipamento, claro que é público, portanto, eles não têm nenhum tipo de gasto com a casa de acolhida Morada São João. Tá? Então, o que por vezes ocorre, isso é importante, então, assim, um idoso que já tem uma dificuldade maior para locomoção sozinho, ele pede para ir ao banco com alguém. Então, vai um sócio educador ou vai alguém da equipe técnica junto com o idoso até o local, saca o dinheiro, mas quem saca o dinheiro é o idoso, e quem faz a gestão do seu recurso é a própria pessoa idosa. Até reforçar a independência, né, do público, Isso, do público-alvo do serviço, porque são idosos independentes. Então, se tem um maior comprometimento, se a equipe avalia que, ao longo dos anos, aquele idoso vem sofrendo algum comprometimento cognitivo, físico, ele vai reavaliando para possivelmente realocar para uma instituição ou tentar restabelecer um vínculo com a família, porque o perfil são de idosos independentes. Professora, sou eu, a Pamela. Oi, diga. Acho que não deixaria de perguntar para a senhora fazer uma relação para a gente com o momento atual, né? A gente já sabe que muitas pessoas em situação de rua, elas vêm de histórias muito singulares, né? De desamparo, de desafeto familiar, de enfermidade, perda de atividade laboral. A única coisa em comum que tem é a situação de rua, né? Sim. Muitas são apartadas do seio familiar, que neste momento especialmente poderia ser o grupo acolhedor
né, dessas pessoas. A gente sabe também, alguns estudos já mostram que a vulnerabilidade, né, seja ela qual for, econômica, social, assistencial, de desassistência à saúde, ela leva a pessoa idosa a quadros de maior fragilidade, especialmente os idosos, né, de diminuição da capacidade funcional, a óbito especialmente. Quando a gente relaciona essas situações ao idoso, é desastroso, né, é mortal tudo isso. E para uma pessoa em situação de rua, num contexto pandêmico, né, como estamos vivendo, essa situação é muito grave. Então, eu queria que a senhora fizesse uma relação, junto com a Andressa, de como é que essas pessoas estão sobrevivendo, né, como é que elas estão enfrentando, já partindo já partindo de um ponto de que provavelmente todas as pessoas não estão sendo, a maioria das pessoas não estão sendo devidamente assistidas, como num centro da Morada São João, né, que não consegue acolher todos, né? Então, como é que essas pessoas estão enfrentando esse momento pandêmico tão difícil para todos e especialmente para aqueles que estão numa situação de rua como essa que vocês colocaram? Então, acho que assim, a grande questão, né, isso que você aponta muito bem, né, quando aqui a Andressa também trouxe na fala dela, nós estamos, né, com pessoas com 60 anos e mais, então a Casa de Acolhida Morada São João é uma delas, tem mais 7, né, e que acolhem essas pessoas, mas já vem de trajetória de muito tempo, de uma desassistência, né, e de um apartamento de vínculos de décadas, né? Então, tem casos aí de questões aí sérias de família, de rompimentos familiares, de uso abusivo de álcool, de rompimento de vínculos de trabalho. Então, são pessoas que, por vezes, já conhecem da estrutura da assistência social e já estiveram em outras casas de acolhida em outros momentos das suas vidas, mais jovens até, e continuam, né, ainda nessa situação. E este é um momento, né, e esse primeiro semestre foi bastante difícil, justo porque são pessoas que ficam, alguns trabalham, importante se destaque isso, né, na Casa de Acolhida Morada São João, assim como em outras casas de acolhida, tem pessoas que trabalham ainda. Saem de manhã, trabalham, voltam à noite, dormem, ficam lá, enfim. E aí a vida segue. Então, tem aqueles que trabalham, tem aqueles que não trabalham. Então, como é que eles fazem? Né? O primeiro dia de aula desse ano, inclusive, quando ainda tínhamos aula presencial, foi uma só, na EASH, um dos conviventes da Casa de Acolhida nos deu o prazer de ir junto, né, de ir à nossa aula com os alunos lá na EASH. Foi junto com o Felipe, que está aqui, né, nos assistindo também, que é o psicólogo. E ele deu o depoimento de como é a rotina na Casa de Acolhida Morada São João. Eu já conheço, já sou tutora lá pelo menos mais de 10 anos, a doutora Bibiana, que é outra docente também, mais ou menos isso. Aí, como é que nós fazemos? O que ele nos diz? Qual é o repertório? É sair, dar uma volta na praça, andar um pouquinho, voltar, encontrar alguém. Só que eu encontro alguém, mas ninguém fala comigo. Então, essas são as pessoas que ficam realmente invisíveis para todo mundo. Eu sento num banco, palavras desse senhor, eu sento num banco, mas ninguém me olha, ninguém fala comigo, ninguém dá boa tarde. Então, este é um cenário realmente bastante difícil, né? E do expediente que nós tivemos do grupo deste ano em relação a estágio, né, até de fazer, e a equipe técnica muito vigorosa, trabalhando muito com isso, é desse convite. O convite a manter-se dentro da casa de acolhida por ser mais seguro, não se expor tanto, sair só se necessário, todos os protocolos que são os protocolos aí adotados. Mas essa é uma questão muito difícil. Algumas pessoas têm familiares aqui e visitam a família, importante também que saibam disso,
visitam a família no final de semana, ou visitam a família um dia ou outro. Então, tem todas essas questões. Mas esse é um apontamento muito importante, porque realmente são situações que já perseveram durante um período muito grande. E o nosso grande compromisso, nós todos, profissionais, sociedade civil que somos, é para que esse compromisso para que as políticas públicas não sofram o desmonte que tem sofrido, né? Nós precisamos de investimento em políticas públicas, nós precisamos de mais locais que possam acolher, nós precisamos de ampliação de equipe técnica, né, no número maior de pessoas que possam acolher, né? E precisamos entender os perfis de... Tem famílias e famílias. Já fui tutora numa outra casa de acolhida, né, na Boracéia, há algum tempo atrás, mas só para vocês verem desse repertório tão diferente, de cenários tão diferentes que temos. A família estava procurando o idoso e descobriu que estava lá. Estavam eles atrás do pai que tinha sumido, e aí ele não queria voltar para casa porque queria voltar numa situação mais exitosa. E aí houve toda uma reaproximação. Então, assim, são casos e casos, famílias e famílias. Por isso que esse olhar tão atento dos profissionais, e agora essa equipe ampliada, né, contando com equipe de enfermagem, de saúde e também da assistência social, só potencializa, né? Então, nós precisamos manter realmente um serviço público robusto, né, um serviço de proteção, né, que garanta essa proteção e esse acolhimento às pessoas, e esse entendimento e nesse manejo daquilo que é possível para pessoas que têm uma trajetória, né, eles estão vivendo isso agora, mas são pessoas que, quando a gente vê, escuta, acompanha, participa e vê das interações, a gente vai vendo que são histórias que já perseveram durante anos e anos e anos, né? Então, não são coisas assim fáceis de serem resolvidas. Não sei se a Andresa quer complementar com alguma questão. Eu quero complementar um pouco a fala da professora Marisa. A gente, até pelo estudo sabe, né, coordenado pela professora Ieda Duarte, a gente sabe que tem muitos idosos que moram sozinhos, né? Então, eu acho que nesse momento do Covid, a gente sensibilizou mais para essas pessoas que estão há um tempo já sofrendo com essa desassistência do poder público, seja pela assistência social, seja pela área da saúde, e que isso realmente é em um momento em que o idoso está isolado, com a pandemia, todos nós sentimos o impacto do isolamento social. Imagina idosos que vêm carregando esse isolamento há anos. E a gente pensa em isolamento não só essa desassistência do poder público, mas da comunidade. Então, justamente pelo estudo que a professora Marisa vem fazendo nos últimos anos do Age in Place, que é você envelhecer na casa e na comunidade, é você entender que o poder público tem o dever de fazer uma assistência à população e contribuir, e fazer um trabalho conjunto, ou seja, otimizar suas ações, suas estratégias junto à população. Porque um trabalho é cada vez mais continuado e efetivo se ele é feito pela pessoa e pelas pessoas ao redor. A gente sabe muito bem que um ambiente não harmônico pode piorar o estado do idoso. Então, ele tem todo um programa, vocês estudam essa parte mais assistencial, voltada para a parte do idoso, vocês sabem que se você fizer um plano, e a gente também estuda, né, gerontologia, se fizer um plano individual com o idoso, não adianta se você entender o ambiente em que ele habita, quais são os recursos que ele tem, quais são as demandas individuais e das pessoas que estão ao seu redor. Então, é importante a gente entender que esse vácuo está se dando agora, não só para os idosos, né? Como ela trouxe toda uma população que, inclusive, está aumentando, a população de rua nessa pandemia, que muitas pessoas estão sendo jogadas fora das suas casas, injustamente, porque não estão conseguindo pagar. A gente sabe que muitas pessoas economicamente estão fragilizadas nesse momento. Então, esse vácuo está se dando porque justamente o poder público não sabe quais são as pessoas que realmente precisam, quais que não precisam, porque o poder público vem desassistindo a população. Ainda mais aqui, né?
A capital tem milhões e milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, então a gente percebe que isso está acontecendo porque são anos de desassistência do poder público. Então é muito importante para justamente levantar a poeira e ver o que realmente o que adianta as leis, o que adianta o Estatuto do Idoso, o que adianta as políticas intersetoriais, se elas não são efetivadas para a população vulnerável, principalmente. Então é isso, eu acho que é interessante esse momento para reavaliar a prática das políticas existentes e esse conjunto com a comunidade. Porque muitas vezes o idoso está na sua casa, mas quem sabe é o vizinho, é amigo, então que pode ajudar nesse atendimento à população idosa, junto com, enfim, com a atenção primária e a proteção social básica. Perfeito, Andresa. Muito obrigada. Marisa, obrigada. Deixa eu só desejar também uma boa noite e um agradecimento aqui, que eu estou vendo aqui no bate-papo, que o Leandro, que é um dos assistentes sociais da Morada São João, acabo de ver aqui. Muito boa live, muito boa apresentação, saudade. Saudade também de você, viu, Leandro? Saudade, de todos Leandro. Os colegas aí, do Rafa, de todos os que estão aí, né? Então, aí o abraço aí para todos os profissionais aí da equipe técnica da Morada São João e os alunos desse semestre, né? Que tivemos uma única ida, isso para vocês para quem está aí nos assistindo, sempre muito interessante, porque a gente voltou no dia 17 de março, fizemos lá, né, toda uma apresentação, os alunos desse semestre conheceram o local, o Felipe nos apresentou as pessoas, e alguns idosos, quando me viram, porque eu volto sempre com um grupo novo, vocês vão voltar de novo? Que bom! Então, né, toda aquela alegria, assim, vai começar de novo? Então, ótimo! E no segundo semestre volta uma outra professora, sempre com um grupo de alunos, e aí depois tem as férias, e em março a gente retorna. E no final das contas, fomos de uma vez só, e depois tudo se deu só pelo Facebook. Bom, Para a gente não se alongar demais, eu acho que a gente pode retomar em outro momento essa conversa com a professora Marisa. Ela é extremamente aberta às lives, aos encontros, às conversas. sim, a gente tem mais perguntas aqui, mas a gente pode retomá-las de alguma outra forma, em algum outro momento. Elas estão todas registradas, a gente envia para a professora e aí a gente vê como que a gente repassa essas respostas para vocês, tá bom? A gente não pode fazer as duas últimas do chat? Por favor. Tem duas no chat. Marisa, mais 10 minutos, a senhora tem? Por favor, a noite toda. Obrigada. Nós estamos aqui, a Andressa já ganhou hoje o dia, não foi trabalhar, não foi ajudar os pais que iam estar trabalhando. Então, nós estamos aqui com vocês. Bom, tem uma pergunta do Arnaldo. Ele perguntou se na prática sim, eu vi essa pergunta. a Morada São João acaba virando uma ILPI para muitas pessoas, se elas vivem lá por muitos anos. Ela se assemelha de alguma forma, justo porque nessa migração para outros serviços nem sempre é fácil, né, da equipe técnica, junto com o idoso no seu plano individual de atendimento, ver formas de fazer com que ele, pelas suas próprias condições, ou volte para o seu seio familiar, se tem, né? Ou tenha condição de alugar, de fazer aí a gestão da sua própria vida, e aí ele fica neste local, seja a Casa de Acolhida Morada São João, seja outra casa de acolhida, né? Da área da assistência social. Não existe só essa. Então, nesse sentido, ele vai se assemelhando, porque é um serviço 24 horas, é um serviço só para pessoas idosas, e é um serviço que nasceu para ter um período não de permanência, assim como é definida a ILPI, né, que é a moradia do idoso. A casa de acolhida é para ser um local onde se trabalhe essas questões de vínculo, fortalecimento de vínculo, e ele saia, né, mas nem sempre isso se dá. E quando isso não se dá,
ele vai ficando lá durante um período bastante longo e, nesse sentido, sim, ele se aproxima muito, fica muito próximo de uma ILPI, mas ela não é uma instituição de longa permanência de idosos. Ela tem as suas características aí, algumas outras características próprias. Tá bom, muito Eu obrigada. acho que, no caso... Ai, desculpa. Pode falar, Andressa. Não, eu só ia fechar, falar da professora Marisa, falando que eu acho que ela se assemelha muito mais a uma república para idosos, porque trabalha de uma forma muito para deixar o idoso livre, sair na hora que quer, entrar na hora que quer, desenvolve as atividades externas e depois volta, mais para dormir, tomar as refeições diárias, né? E até socializar com os viventes. Mas eu acho que é semelhante à instituição de longa permanência, principalmente pelo esse cuidado multiprofissional, sabe, voltado ao idoso. Você entender fazer um plano com o idoso, entender quais são os objetivos, esse plano mais individualizado. Eu acho que é muito realmente voltado, é muito parecido com a instituição. Tá certo, muito obrigada, Andressa. A segunda pergunta do chat é a seguinte: professora, como você considera a organização da rede das suas redes aí em São Paulo? Digo aí porque sou do Ceará. Os serviços disponíveis conseguem mitigar os diversos impactos na vida dessa população, tendo em vista que são discriminados duplamente, por serem idosos e por serem ditos pessoas em situação de rua. Aí ela também disse que essa foi uma live muito necessária e parabenizou vocês. Obrigada. Muito obrigada. Essa pergunta foi da Gabriela Holanda. Obrigada, Da Gabriela. Então, como que o município faz, só resgatando aí a pergunta da Gabriela, como que o município faz para trabalhar com essa população aqui e mitigar essa situação aí tão difícil de ser duplamente, né, discriminado pela idade e pela sua condição de pessoa em situação de rua. É isso? É isso, Letícia? Deixa eu confirmar aqui. Ela perguntou, da rede SUAS. Isso, da rede SUAS. Como você considera a organização? Isso. Eu acho que a rede SUAS, e isso é rede SUAS no Brasil inteiro, né? Quer dizer, SUAS é Sistema Único de Assistência Social e ela vai se organizando como estamos num país, né, de entes federativos, cada estado e município tem a sua autonomia, não ferindo a lei maior, para fazer adaptações e adequações, atingindo, né, ou atendendo da melhor maneira possível os seus habitantes. O município de São Paulo, ele tem conseguido trazer e trabalhar numa perspectiva muito boa, tanto é que no início desse ano, né, nós tivemos aí já esse início, né, de uma atividade desse entendimento de um equipamento híbrido para esses equipamentos para idosos, centros-dia, casas de acolhida para pessoas em situação de rua e LPIs, com profissionais da área, né, das duas áreas, saúde e assistência. Então, eu acho que dentro daquilo que é viável, né, dos recursos públicos, da dotação orçamentária que tem, ela procura trabalhar da melhor maneira possível, né, mas eu destaco, né, há um déficit tanto no valor que é orçado para os serviços, então, portanto, trabalhar em prol das políticas públicas, do fortalecimento das políticas públicas, do fortalecimento das políticas de integração, né, e de atenção a idosos são importantíssimas. Dentro daquilo que é disponível, né, o município de São Paulo tem trabalhado de uma maneira muito, muito boa, né, tentando contemplar e trabalhar aí nesses aspectos todos. Nós temos aqui, só para vocês terem ideia, né, como quem fez a pergunta é do Ceará, um fórum que trabalha com pessoas em situação que residem sozinhos, não tem nada a ver com pessoas em situação de rua, estou falando de outra coisa, né? Mas é um fórum ligado a pessoas que residem sozinhas, né? Isso liderado por núcleos de convivência, pelos equipamentos da proteção básica, da área da assistência social e também por equipamentos de saúde. Então, a gente vai vendo que as políticas públicas elas atuam realmente em prol da população, mitigam essas situações difíceis, mas nós precisamos ainda
de um aporte maior, de um entendimento maior dos gestores da necessidade dessas políticas públicas e de um incremento, né, tanto na equipe técnica, com mais profissionais quando possível, e as capacitações aí para os profissionais que eles próprios, né, muitas vezes pedem e têm esse anseio assim por conhecer mais, mas tem dificuldade por vezes de acompanhar, dada a sobrecarga e atividades que tem. Eu queria só fazer um complemento à fala da professora Marisa, é muito importante que as políticas também, elas são efetivadas com participação social. Então, por exemplo, até resgatando um pouco a história da população em situação de rua, a política nacional da pessoa em situação de rua só foi implementada no governo Lula em 2009, porque em 2004, aqui em São Paulo, teve a chacina da Sé, não sei se vocês lembram, 11 moradores de rua foram feridos, e aí causou diversas revoltas, e a população começou a se organizar, inclusive nacionalmente, de um estado, Belo Horizonte, com São Paulo e outros estados, e a partir disso criaram um comitê que foi se fortalecendo, ou seja, a participação social junto ao poder público, criaram essa política. Então é muito importante que as políticas são efetivadas no estado de São Paulo, por exemplo, porque tem muita participação social, principalmente de região, da região leste, tem muitos fóruns fortes, tem muitos idosos que realmente lutam, vão nos congressos, vão nos comitês, nos fóruns, cobrar o papel da política pública, o papel do poder público na efetivação da política, porque não basta apenas desenhar a lei, tem que executá-la. Então, eu acho muito importante a gente entender isso também, que as pessoas precisam estar conscientes das políticas para então cobrá-las. Muito obrigada por todos os esclarecimentos que vocês trouxeram aqui. Uma conversa muito bacana, tanto que a gente até se prolongou bastante, a gente se prolongou em 20 minutos do que a gente estava previsto. Uhum. E a gente fica muito feliz de saber que o público se interessou tanto por esse tema, que a gente chegou até no Ceará. É muito gratificante para a gente da Liga saber disso. Bom, em relação às perguntas da Liga, então a gente manda em outro momento diretamente para a professora. Tem alguma pergunta também para o pessoal da Geronto, né, para os alunos da Geronto que estão aqui. Mas aí a gente passa para a professora Marisa e a gente faz uma outra conversa entre nós. Bom, claro. Ok. Perfeito. Queria muito agradecer a presença de todo mundo que assistiu, a presença da professora Marisa, da professora da Andresa também. Professora Andresa. Muito gratificante essa conversa e o trabalho que vocês realizaram lá na Morada São João, realmente impressionante. A gente recebeu vários comentários aqui no chat elogiando a atuação de vocês. E, enfim, é isso. Queria agradecer pela noite de hoje. Tá? Muito obrigada. Essa live vai estar disponibilizada no YouTube em breve, tá bom? Muito obrigada. Ok. Obrigada, Letícia. Obrigada, Pamela. Obrigada, Andresa, pela participação e pela elaboração aí dos slides, criação da Andresa também. Muito obrigada. E obrigada à professora Ieda Duarte, né, que faz aí esse trabalho aí junto à Laese também. Obrigada, meninas, também, Pamela, Letícia, e a terceira, esqueci o nome, desculpa. Eram 3, né? Bárbara. A Bárbara, isso. Faltou a Bárbara. A Bárbara. Obrigada, Bárbara. Obrigada, professora, pelo convite. Foi muito legal conhecer o trabalho de vocês. Inclusive, a gente tem a liga lá do curso, Liga de Gerontologia. Seria muito legal aproximar as duas ligas, porque já que vocês querem aproximar de um equipamento que a Geronto trabalha, por que não fazer em conjunto, né? A gente com esse trabalho mais social e você com esse trabalho da enfermagem. Seria incrível. E o pessoal da liga está buscando parceria, tá bom? Ah, que legal. Ótima notícia. E aí, é tanto a liga quanto a empresa júnior. Eu acho que as duas formas são interessantes. Sim, inclusive o presidente é o Arnaldo, da empresa Júnior de Gerontologia. Ah, tá certo. Tá bom, muito obrigada, gente. Boa noite.